Durante anos, um dos homens mais ricos e poderosos de Lisboa observou a sua filha autista lutar em silêncio. Apesar de ter acesso aos melhores médicos, terapeutas e especialistas que o dinheiro podia comprar, ninguém compreendia verdadeiramente a sua dor. Os seus sintomas eram desvalorizados. O seu comportamento era ignorado. Até os seus pedidos de ajuda passavam despercebidos, até que um dia, o filho de um trabalhador da construção civil, um rapaz pobre e sem formação, fez algo que chocaria toda a gente e mudaria as suas vidas para sempre. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de subscrever o canal e de gostar do vídeo. E não se esqueça de comentar abaixo de onde nos está a ver. Adoramos saber isso. António Mendes, um bilionário de sucesso conhecido em toda Lisboa pelo seu império imobiliário, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Gerenciava centenas de funcionários, controlava inúmeros projetos de construção e fechava negócios de milhões de euros todas as semanas. O seu nome era sinónimo de poder, a sua presença imponente em salas de reuniões com vista para o Tejo. Mas quando se tratava da sua filha de 7 anos, Mariana, António sentia-se sempre impotente. Desde que ela foi diagnosticada com autismo severo aos 4 anos, António tinha lutado para se conectar com ela de uma forma significativa. Mariana mal falava, evitava o seu toque e nunca fazia contacto visual. Na maioria dos dias, preferia sentar-se sozinha durante horas, perdida nos seus pensamentos, sem reagir a ninguém à sua volta, um pequeno enigma silencioso na sua vasta e luxuosa quinta. Embora António tivesse contratado os melhores especialistas e amas a tempo inteiro, nada parecia quebrar o muro invisível entre eles. Todos à sua volta viam o comportamento de Mariana como algo distante, algo que não conseguiam entender, e acabaram por deixar de tentar. António observava-a frequentemente em silêncio, sem saber o que fazer, sentindo-se um estranho para a sua própria filha. A sua riqueza e sucesso não conseguiam consertar o que estava quebrado em casa, e essa verdade permanecia sempre no fundo da sua mente. Numa manhã em particular, as coisas não correram de acordo com a rotina habitual. A escola de Mariana foi inesperadamente fechada e a sua ama ligou a dizer que estava doente. António não tinha um plano B. As reuniões esperavam por ele. O dia estava cheio. Mas ele não podia deixar a sua filha sozinha. Depois de hesitar por um tempo, tomou uma decisão que normalmente não tomaria. Levou Mariana consigo para um dos seus estaleiros de construção ativos nos arredores de Setúbal. Ele pensou que ela poderia ficar no carro com o seu tablet ou talvez sentar-se calmamente no escritório do contentor. Mas assim que chegaram, Mariana pareceu desconfortável. O seu corpo estava tenso, os seus olhos moviam-se nervosamente e ela recusava-se a ficar quieta. António não sabia o que fazer. Tentou falar com ela, mas não obteve resposta. Os trabalhadores à sua volta lançavam olhares confusos, sem saber como reagir à presença de uma criança como Mariana num lugar tão barulhento e movimentado. António já estava frustrado, sentindo-se despreparado para a situação. Entretanto, a respiração de Mariana começou a mudar, e a sua expressão alterou-se de uma forma que ele não conseguia decifrar. Enquanto António tentava terminar uma chamada e manter um olho na sua filha, o estado de Mariana parecia piorar. Ela parecia pálida e estava a suar. Começou a balançar-se para a frente e para trás, segurando os braços junto ao corpo. António não percebeu que algo sério estava a acontecer, pensando que talvez fosse apenas ela sentir-se sobrecarregada pelo ambiente desconhecido. O estaleiro de construção estava cheio de sons, máquinas, pessoas a gritar, caminhões a fazer marcha atrás, e era demais para ela. Mas antes que António pudesse reagir, outra pessoa o fez. Diogo Fernandes, um rapaz de 12 anos que passava frequentemente tempo no local porque o seu pai trabalhava lá, estava por perto. Ao contrário dos adultos, Diogo notou algo estranho. Ele observou Mariana cuidadosamente e percebeu que ela não estava apenas desconfortável, estava em apuros. Ele viu como ela parecia instável e como os seus olhos pareciam desfocados. E sem pensar 2 vezes, moveu-se na sua direção. Mariana parecia que ia desmaiar. Diogo não perdeu tempo a pedir permissão ou a esperar que os adultos interviessem. Correu para um carrinho de mão próximo que estava encostado a uma pilha de tijolos. Estava poeirento e um pouco enferrujado, mas serviria. Ele correu de volta para Mariana, agachou-se e ajudou-a gentilmente a entrar no carrinho de mão. Teve o cuidado de não a assustar, falando suavemente, embora ela não respondesse. António notou o rapaz naquele momento, confuso com o que estava a acontecer. Mas antes que pudesse detê-lo ou fazer perguntas, Diogo já tinha começado a correr, empurrando o carrinho de mão rapidamente pelos caminhos de terra irregulares do estaleiro. Os trabalhadores pararam o que estavam a fazer e ficaram a olhar enquanto o rapaz passava por eles a correr. António ficou paralisado por um segundo, atordoado pela cena inesperada. Depois percebeu que algo estava seriamente errado e correu atrás deles. Diogo não parou. A sua mente estava focada numa coisa:
conseguir-lhe ajuda. O hospital mais próximo não era longe, apenas a alguns quarteirões de distância, mas o caminho não era fácil. Diogo lutou com o carrinho de mão sobre solavancos e pequenas pedras, tentando mantê-lo estável para que Mariana não se magoasse. Ela respirava pesadamente, a cabeça inclinada para o lado, os olhos semicerrados. O rapaz não sabia exatamente o que lhe estava a acontecer, mas sabia que ela precisava de um médico. O suor escorria-lhe pela testa, mas ele não abrandou. Quando chegaram à entrada do Hospital de São José, uma enfermeira viu-os e correu na sua direção, chocada com o que estava a ver. Uma criança a chegar com outra criança num carrinho de mão. Diogo explicou rapidamente que ela estava doente e precisava de ajuda. A equipa médica assumiu imediatamente, levantando Mariana para uma maca e levando-a para dentro à pressa. António chegou momentos depois, sem fôlego e cheio de pânico. Tentou falar, mas não sabia o que dizer. A sua filha estava a ser levada e ele não tinha percebido a gravidade da situação até ser quase tarde demais. Depois de os médicos levarem Mariana para dentro, António ficou junto à entrada, a ver as portas automáticas fecharem-se. Ele finalmente voltou a sua atenção para Diogo, que agora recuperava o fôlego ali perto. As roupas do rapaz estavam sujas e ele parecia exausto, mas não se queixou nem procurou atenção. António perguntou-lhe quem ele era, e Diogo disse simplesmente que era filho de um dos trabalhadores. Ele não esperava elogios. Apenas tinha visto alguém a precisar de ajuda e fez o que lhe pareceu certo. António ficou sem palavras por um momento. Em todos os seus anos a construir torres e a gerir cidades, nunca tinha visto alguém agir com tanto discernimento e altruísmo, especialmente uma criança. Os trabalhadores que os tinham seguido ficaram em silêncio, ainda a processar o que tinha acabado de acontecer. O estado de Mariana estava a ser avaliado lá dentro, e ninguém sabia ainda todos os detalhes. Mas uma coisa era certa. Se Diogo não tivesse agido, as coisas poderiam ter sido muito piores. Naquele dia, algo mudou em António, algo que ele ainda não conseguia descrever. António permaneceu no hospital à espera de notícias enquanto Mariana era examinada. As horas passaram e, durante esse tempo, ele não conseguia parar de pensar em Diogo. O rapaz tinha notado algo que nem os adultos treinados tinham visto. Ele tinha-se movido mais rápido e com mais coragem do que qualquer outra pessoa. Aquele ato de bondade não era algo que António esperasse testemunhar, especialmente num lugar onde as pessoas geralmente se concentravam no trabalho duro e na conclusão de tarefas. Mas Diogo tinha mudado o rumo do dia, talvez até o futuro de Mariana. António pensou no quão pouco ele realmente entendia a sua filha e no quão distante se tinha tornado. Pensou também em como todos pareciam desligados quando se tratava de Mariana, como as pessoas ignoravam as suas reações, assumindo que ela estava apenas a ser difícil. Mas Diogo não a tinha ignorado. Ele viu-a. Ele prestou atenção. Isso significava algo. E António soube, enquanto estava sentado na sala de espera com o pó ainda nos sapatos, que este evento tinha acabado de mudar tudo para ele. No hospital, António sentou-se numa cadeira de plástico duro do lado de fora das urgências, sentindo-se completamente inútil. Médicos e enfermeiros moviam-se rapidamente à sua volta, falando em termos médicos que ele não conseguia compreender completamente. Mariana estava algures atrás daquelas portas duplas a ser tratada. A sua mente continuava a voltar às últimas horas, tentando encontrar um sentido para tudo aquilo. Um médico finalmente saiu e explicou o que tinha acontecido. Mariana tinha um início de apendicite aguda. Era grave, e se ninguém a tivesse ajudado a tempo, as coisas poderiam ter ficado muito más, possivelmente até fatais. O médico olhou diretamente para António e disse-lhe: "Quem quer que a tenha trazido salvou-lhe a vida." Aquelas palavras ficaram na mente de António. Sentiu uma forte pressão no peito. Ele era o pai dela. Ele tinha estado ali mesmo ao lado dela. Por que é que ele não tinha visto nada? Por que é que não tinha notado os sinais? Mariana tinha claramente tentado mostrar que algo estava errado, não com palavras, mas com o seu corpo. E de alguma forma ele tinha falhado completamente. Ele, aquele que deveria conhecê-la melhor. António tentou processar a explicação do médico, mas os seus pensamentos continuavam a divagar. Como um bilionário habituado a resolver problemas de forma rápida e eficiente, ele não conseguia entender como tinha falhado em algo tão básico: cuidar da sua própria filha. Quando viu uma enfermeira por perto, aproximou-se dela e fez perguntas. Ela disse-lhe que Mariana ficaria bem graças ao rapazinho da camisa amarela suja. António soube imediatamente a quem ela se referia: Diogo. Aquela imagem estava agora clara na sua cabeça, o rapaz a correr com o carrinho de mão, Mariana lá dentro, enquanto todos os outros apenas observavam. A enfermeira continuou a elogiar o pensamento rápido de Diogo e a dizer que a maioria dos adultos não teria reagido tão bem como ele. António não soube o que dizer.
Apenas acenou com a cabeça e agradeceu. Por dentro, no entanto, sentia uma estranha mistura de emoções. Gratidão, sim, mas também vergonha. Ele tinha profissionais a cuidar de Mariana durante anos, terapeutas, professores e médicos. Ele tinha construído uma vida onde especialistas o rodeavam. No entanto, nenhum deles a tinha ajudado quando realmente importava. Mais tarde, António pediu a alguém no hospital para o ajudar a descobrir mais sobre Diogo. Não demorou muito. Disseram-lhe que Diogo era filho de um homem chamado Rui Fernandes, um dos trabalhadores da construção civil num dos seus estaleiros. António ficou surpreendido. Diogo não tinha qualquer ligação à área médica. Não tinha formação em educação especial. Não era um dos muitos especialistas que António tinha contratado ao longo dos anos. Mesmo assim, tinha sido o único a ver que Mariana precisava de ajuda. Essa constatação atingiu-o com força. António tentou recordar o momento em que Mariana começou a mostrar sinais. Ela estava a suar, pálida e quieta. Mas isso não era invulgar para ela. Ela sempre tivera dificuldade em expressar desconforto. Por isso, as pessoas à sua volta, incluindo ele próprio, tinham simplesmente assumido que ela estava a ser ela mesma. Mas isso não era verdade. Ela estava a tentar comunicar. O seu silêncio não era vazio. Estava cheio de significado. E Diogo, sem precisar de um diploma ou de um salário, tinha percebido isso melhor do que ninguém. Isto fez com que António olhasse para tudo de forma diferente. Ele pensou em como as pessoas tratavam Mariana, como até ele a tinha tratado. Durante anos, a sua condição tinha sido tratada como um problema a gerir. Ele pagava por terapeutas e comprava brinquedos sensoriais. Projetava espaços especiais na sua casa. Mas, na realidade, tinha construído um muro à volta dela em vez de tentar atravessar aquele que ela já tinha. Ele tinha deixado a tarefa de a compreender para outros. Tinha-a tratado como um projeto difícil, não como uma filha. E agora um rapaz de uma família da classe trabalhadora, alguém que provavelmente nunca leu um livro sobre autismo, tinha mostrado mais conexão e compreensão real em poucos minutos do que António em anos. Quanto mais pensava nisso, mais envergonhado se sentia. Não se tratava apenas de Mariana ser incompreendida. Tratava-se do facto de que pessoas como Diogo não deveriam ser as que sabiam mais, mas neste caso, ele claramente sabia. A mente de António passou então para as reações daqueles que rodeavam Mariana ao longo da sua vida. Havia sempre uma sensação de constrangimento, um desconforto silencioso. As pessoas não sabiam como agir perto dela, por isso mantinham a distância. Até alguns dos profissionais pareciam mais focados em controlar os seus comportamentos do que em realmente compreendê-los. O seu silêncio era tratado como vazio, os seus gestos como movimentos aleatórios. Mas Mariana tinha estado a falar o tempo todo, à sua maneira. As pessoas é que não tinham ouvido. Assumiram que ela não estava ciente ou que não era capaz de expressar nada de significativo. António via agora que este tipo de pensamento era mais do que ignorância. Era uma forma de preconceito, um tipo de discriminação silenciosa e educada que não vinha do ódio, mas da indiferença. As pessoas simplesmente não se esforçavam o suficiente para ver a verdade nela. Isso incluía-o a ele, e era isso que mais o incomodava. Ele não a tinha visto. Ele tinha olhado para ela, sim, mas não a tinha visto verdadeiramente. E o custo disso tinha sido quase demasiado alto. António saiu do quarto do hospital depois de verificar Mariana. Ela estava a descansar, ligada a máquinas, mas estável. Ele ficou no corredor a pensar. Sabia que algo nele tinha mudado para sempre. Não era apenas sobre a emergência médica. Era sobre ser forçado a ver a verdade que ele tinha ignorado por demasiado tempo. A verdade sobre Mariana, sobre si mesmo, e sobre a forma como pessoas como Mariana são frequentemente tratadas, esquecidas, negligenciadas, incompreendidas. E tinha sido preciso alguém completamente fora do seu mundo para tornar isso claro. Diogo tinha feito algo heroico. Mas mais do que isso, tinha feito algo humano. Ele tinha se importado sem julgamento, sem hesitação. António agora compreendia que nenhuma quantia de dinheiro ou educação poderia substituir esse tipo de instinto. Sentia-se grato a Diogo, mas também desconfortável. Grato por Mariana estar segura. Desconfortável por ter sido preciso este momento para ele finalmente acordar. E agora ele teria de viver com esse conhecimento e descobrir o que fazer a seguir. Após a cirurgia de Mariana, os médicos informaram António que ela precisaria de ficar no hospital durante cerca de uma semana. O seu corpo precisava de tempo para recuperar, e eles queriam monitorizá-la de perto para detectar quaisquer sinais de complicações. O quarto era limpo e silencioso, cheio do equipamento hospitalar habitual, monitores a apitar, tubos e uma pequena cama com grades. Mariana jazia ali,
com os olhos quase sempre fechados, mal reagindo a qualquer coisa à sua volta. As enfermeiras tentavam falar com ela. Os terapeutas entravam e apresentavam-se gentilmente, fazendo perguntas simples ou oferecendo brinquedos, mas Mariana não respondia. Ela não olhava para eles nem reconhecia a sua presença. Era como se ela se tivesse afundado ainda mais na sua concha, e nada a conseguia alcançar. António ficava por perto todos os dias, maioritariamente em silêncio. Ele observava enquanto cada profissional tentava os seus métodos, aqueles pelos quais ele tinha pago tanto dinheiro. Mesmo assim, nada mudava. Mariana mantinha a sua distância. António sentiu-se impotente novamente, sentado ao seu lado, esperando por algum tipo de avanço, mas este nunca chegava. Isto é, até ele pensar em ligar a Diogo. António não tinha a certeza se era a decisão certa, mas pediu a um dos seus assistentes para contactar Rui Fernandes, o pai de Diogo, para ver se o rapaz podia visitar Mariana no hospital. Rui concordou sem hesitação. Na tarde seguinte, Diogo entrou no quarto do hospital, vestindo uma camisa limpa e carregando algo pequeno no bolso. Mariana estava deitada de lado, a olhar para a parede, o seu corpo imóvel e silencioso. Ela não reagiu no início, mas quando Diogo entrou lentamente no quarto e se aproximou da sua cama, algo aconteceu. Mariana virou a cabeça e olhou diretamente para ele. Não foi apenas um olhar de relance. Os seus olhos permaneceram nele, seguindo o seu movimento. Depois, para surpresa de todos, ela levantou ligeiramente a mão na sua direção. Não foi um grande movimento, apenas um pequeno gesto, mas significou tudo. António, que estava sentado por perto, congelou. Ele nunca tinha visto a sua filha fazer aquilo com ninguém. Nem com ele, nem com médicos, nem com terapeutas. Ele observou atentamente, com medo de respirar demasiado alto. Diogo notou a sua mão e silenciosamente meteu a mão no bolso. Tirou um velho ioiô vermelho. Estava gasto pelo uso. A tinta estava arranhada, mas funcionava bem. Sem dizer muito, Diogo começou a brincar com ele, deixando o ioiô cair e subir em movimentos suaves e repetitivos. Ele não falou com Mariana nem tentou forçar qualquer interação. Apenas continuou a brincar, concentrando-se no ritmo. Os olhos de Mariana fixaram-se no movimento. Ela seguiu-o cuidadosamente, acompanhando o ioiô enquanto ele subia e descia. O seu rosto permaneceu neutro no início, mas após alguns momentos, ela soltou um sorriso suave. Foi breve, mas real. António viu-o. Aquele momento, a sua filha a sorrir, atingiu-o mais do que qualquer coisa que ele tinha sentido em anos. Durante tanto tempo, ele tentara obter uma resposta de Mariana, quebrar o seu silêncio. Tinha gasto dinheiro, contratado especialistas, construído salas especiais na sua casa. Mas agora, um rapaz sem formação tinha feito o que mais ninguém conseguira. António recostou-se na cadeira, a observá-los. Não disse uma palavra. Não queria interromper o que estava a acontecer. Mariana estava calma, focada e relaxada, algo raro, mesmo nas melhores condições. Diogo não tentou tocá-la ou falar demasiado com ela. Apenas ficou ali, a mostrar-lhe o ioiô, a mudar os truques e a observar as suas reações. A certa altura, ela fez um som suave de zumbido, algo que ela fazia frequentemente quando se sentia segura. António conhecia bem aquele som. Significava que ela não tinha medo. O rapaz continuou a brincar por mais um tempo antes de guardar o ioiô no bolso e dizer adeus. Mariana não falou, mas olhou para ele novamente enquanto ele saía do quarto. António seguiu Diogo até ao corredor e agradeceu-lhe em voz baixa. Diogo apenas acenou e voltou para onde o seu pai estava à espera. Ao regressar ao quarto, António olhou para Mariana, que agora descansava pacificamente. Aquela única visita tinha mudado algo nela, algo que mais ninguém tinha conseguido alcançar. Mais tarde naquela noite, António ficou no hospital com Mariana, embora pudesse ter ido para casa. O quarto estava escuro, com apenas uma pequena luz acesa perto da sua cama. Ela estava a dormir agora, a respirar lenta e uniformemente. António sentou-se novamente na cadeira, a pensar em tudo o que tinha acontecido. Não conseguia parar de ver aquele momento. Mariana a estender a mão, Mariana a sorrir. Ele pensou em quantas vezes tinha tentado e falhado em conectar-se com ela, e como toda a sua riqueza não tinha feito diferença. Terapeutas com currículos longos, ferramentas feitas para a aprendizagem sensorial, tratamentos caros. Nada disso tinha funcionado como a simples atenção de um rapaz de 12 anos. António inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, a olhar para o chão. Ele questionou-se se tinha estado a olhar na direção errada o tempo todo. Talvez estivesse focado demasiado no que podia comprar em vez do que Mariana realmente precisava.
Talvez se tivesse esquecido que a conexão nem sempre vem de credenciais ou dinheiro, mas de atenção, paciência e presença. Ele levantou-se e entrou na pequena casa de banho ligada ao quarto do hospital. Acendeu a luz e olhou-se ao espelho. Os seus olhos estavam cansados. O seu rosto parecia mais velho do que ele se lembrava. Estudou o seu próprio reflexo, tentando entender o que tinha mudado nele. Algo estava diferente agora. Não por causa de um novo diagnóstico ou de algum evento dramático, mas porque ele tinha sido forçado a ver a verdade. Ele tinha falhado em entender a sua filha da forma mais básica. Não porque não se importasse, mas porque tinha confiado demasiado em sistemas, profissionais e planos estruturados. Tinha tentado consertar as coisas com dinheiro, pensando que isso era suficiente. Mas não era. Ali, no reflexo do espelho, ele finalmente admitiu a si mesmo. Todo o dinheiro do mundo não podia consertar a distância entre ele e Mariana. Essa distância vinha de não a ver como ela realmente era. E agora, graças a um pequeno momento num quarto de hospital, ele sabia que tinha de mudar. António sabia que não podia ignorar o que tinha acontecido no hospital. Não podia fingir que a visita de Diogo não tinha feito uma diferença real em Mariana. Ela tinha reagido a ele de uma forma que nunca fazia com mais ninguém. Não era apenas uma coincidência. Significava algo. Então António tomou uma decisão. Queria agradecer a Diogo pessoalmente, não apenas com palavras, mas mostrando respeito. Contactou o pai de Diogo, Rui Fernandes, um dos trabalhadores da construção que tinha trabalhado em várias das propriedades de António, e convidou-os a ambos para almoçar na sua casa, uma quinta moderna na herdade da Comporta. Era uma grande propriedade moderna com paredes de vidro, tetos altos e um jardim perfeito. O tipo de lugar onde tudo era caro e silencioso. Quando António mencionou o plano a Sandra Ribeiro, a sua ex-mulher e mãe de Mariana, a sua reação foi imediata. Ela ficou furiosa. Não queria o que ela chamava de esse tipo de gente a misturar-se com a sua filha. Achava que era inapropriado, desnecessário e até perigoso. Mas António não recuou. Disse-lhe calmamente que a decisão já tinha sido tomada e que a visita ia acontecer. Sandra discutiu com ele toda a manhã. Apresentou todas as razões que conseguiu pensar. Segurança, a rotina de Mariana, as diferenças sociais e até a imagem pública. António ouviu, mas nada disso o fez mudar de ideias. O que ele tinha visto no hospital não podia ser apagado. Mariana tinha respondido a Diogo. Essa simples verdade importava mais do que qualquer regra ou barreira social. Quando Diogo e Rui chegaram, Sandra cumprimentou-os com um sorriso forçado e tenso e desapareceu na sala de estar. António recebeu-os à porta da frente. Rui vestia roupas limpas, embora claramente não fossem de marca. Diogo, com uma camisa de botões e calças de ganga simples, olhou em volta em silêncio, sem saber como agir num lugar tão grande e desconhecido. António levou-os para a sala de jantar, um espaço cheio de luz, com uma longa mesa de madeira posta para o almoço. Mariana já estava sentada à mesa, com a sua habitual expressão vazia no rosto. A comida foi cuidadosamente preparada pelo pessoal, serviram um bacalhau com natas e um copo de vinho verde, elegante, mas não demasiado sofisticado para não parecer desconfortável. Sentaram-se todos e, por um momento, houve silêncio. Durante a refeição, a conversa começou lentamente. António perguntou a Rui sobre o seu trabalho e ouviu com respeito. Diogo não falou muito no início, mas respondeu quando lhe perguntaram, com a voz calma. Mariana, sentada em frente a Diogo, observou o tempo todo. Não parecia nervosa ou chateada. O seu corpo permaneceu imóvel e os seus olhos seguiram todos os seus movimentos. A certa altura, Diogo notou e acenou-lhe ligeiramente. Ela não acenou de volta, mas fez um som suave, uma espécie de zumbido, e manteve os olhos nele. António viu. Não disse nada, mas reparou. Alguns minutos depois, Diogo tirou o mesmo ioiô do bolso e começou a fazer truques novamente, tal como no hospital. Mariana concentrou-se imediatamente nele, as suas mãos a baterem levemente na mesa ao ritmo do movimento do ioiô. Rui pareceu surpreendido e até Sandra, do outro lado da sala, virou a cabeça quando notou a interação. Mariana não estava apenas a observar. Estava a envolver-se à sua maneira. Para ela, aquele nível de conexão era raro. António sentiu algo mudar dentro dele novamente. Sandra levantou-se, claramente desconfortável. Aproximou-se de António e disse-lhe em voz baixa que a visita já durava há tempo suficiente. Disse que Mariana tinha terapia marcada para mais tarde e precisava de descansar. António abanou a cabeça e disse calmamente que Mariana estava bem e que a visita era importante, mas Sandra não concordou. Voltou para a mesa e anunciou que era hora de terminar. Foi aí que Mariana reagiu.
O seu corpo ficou tenso. Soltou um som mais alto do que antes, um protesto vocal. Depois estendeu a mão na direção de Diogo, do outro lado da mesa, o seu braço esticando-se o máximo que podia. A sua mão tremia ligeiramente e ela fez outro ruído, quase como um apelo. A sala congelou. António olhou para a sua filha, atordoado. Ela nunca tinha feito aquilo antes. Sandra parecia confusa e insegura. Diogo permaneceu imóvel, não querendo piorar as coisas. Mas era claro que Mariana não queria que ele fosse embora. A sua reação não foi aleatória ou sem sentido. Ela estava a tentar comunicar. Estava a pedir, à sua maneira, para Diogo ficar. António aproximou-se lentamente e ajoelhou-se ao lado de Mariana. Tocou-lhe gentilmente no braço e disse o seu nome. Ela manteve os olhos em Diogo. A sua respiração estava acelerada, o seu corpo a tremer ligeiramente, não de medo, mas de frustração. António olhou para Sandra e disse com firmeza: ela quer que ele fique aqui. Sandra não respondeu de imediato. Olhou para Rui, depois para Diogo, e de volta para Mariana. A situação estava claramente fora do seu controle agora. A sua filha, que raramente interagia com alguém, estava visivelmente chateada com a ideia de perder aquele momento. António levantou-se e disse a Diogo e a Rui que podiam ficar mais tempo. Sandra cruzou os braços e saiu da sala sem dizer mais uma palavra. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois Diogo, sem saber o que fazer, sentou-se novamente e mostrou a Mariana um novo truque de ioiô. O corpo dela relaxou novamente. A tensão desapareceu. António permaneceu por perto, observando cada pequeno movimento, compreendendo mais do que nunca. O que estava a acontecer era real e não podia ser ignorado. Durante o resto da tarde, a visita continuou. Não foi preenchida com conversas profundas ou grandes avanços, mas foi significativa de uma forma silenciosa e clara. Mariana ficou perto de Diogo, a observá-lo, ocasionalmente estendendo a mão ou fazendo pequenos sons. Diogo não forçou nada. Não tentou ensinar ou consertá-la. Ele apenas existia ao seu lado com paciência. Rui manteve as coisas simples, conversando com António de vez em quando, mas principalmente mantendo-se à margem. António notou algo importante. Isto não era sobre educação, antecedentes ou rendimento. Era sobre presença, atenção e a capacidade de ver realmente alguém. Diogo tinha-o, e por alguma razão, Mariana respondia a isso. O fosso entre os seus mundos, rico e pobre, especialista e comum, não significava nada naquela sala. O que importava era a reação de Mariana. E nesse momento, António compreendeu algo ainda mais profundo. Todos os muros sociais que Sandra tinha tentado proteger eram insignificantes em comparação com uma verdade. Mariana precisava de Diogo. Esse facto por si só era mais poderoso do que status, regras ou expectativas. Nada mais importava realmente. Relutantemente, Sandra concordou em deixar Diogo voltar à casa para visitas supervisionadas com Mariana. Ela não gostou da ideia, mas também não podia negar o que tinha visto. A reação de Mariana durante o almoço não era algo que pudesse ser ignorado ou explicado de outra forma. Mesmo assim, Sandra deixou claro que estaria presente durante todas as visitas e que estaria a observar de perto. Disse a António que não confiava nesta situação e lembrou-lhe que Mariana era delicada, facilmente sobrecarregada e não alguém que devesse ser usada como uma experiência. António não discutiu. Apenas disse que se Mariana continuasse a responder positivamente, então valia a pena continuar. Quando António se ofereceu para pagar a Diogo pelo seu tempo e esforço, Diogo pareceu desconfortável e abanou a cabeça. Não o fiz por dinheiro, disse ele. Apenas vi que ela precisava de ajuda. Essa resposta surpreendeu António. Ele não estava habituado a que as pessoas recusassem dinheiro, mas Diogo não parecia interessado em nada além de ajudar Mariana. Isso fez com que António confiasse mais nele e, lentamente, as visitas regulares tornaram-se parte da sua rotina semanal. Sandra sentava-se por perto sempre que Diogo visitava, observando tudo de perto. No início, ela manteve uma distância fria. Sentava-se do outro lado da sala com os braços cruzados, ocasionalmente a tomar notas ou a interromper se sentisse que algo estava errado. Mas o que ela via fê-la parar. Mariana começou a mostrar pequenas mas importantes mudanças. Comia com mais foco e menos resistência. Durante as refeições, por vezes olhava para a pessoa que falava. Quando Diogo dava instruções simples como dá-me o bloco ou toca no círculo vermelho, Mariana hesitava no início, mas depois respondia. As suas reações eram lentas, mas estavam a acontecer. António começou a gravar pequenos vídeos do progresso, mostrando-os a alguns dos terapeutas com quem Mariana tinha trabalhado. Até eles ficaram surpreendidos.
Não conseguiam explicar porque é que ela estava subitamente mais aberta, mais presente. Sandra ainda não confiava totalmente, mas não podia ignorar os resultados. Isto não era apenas uma coincidência. Algo na presença de Diogo tinha desbloqueado uma parte de Mariana que estava silenciosa há demasiado tempo. Numa tarde, Sandra ficou mais tempo na sala e prestou mais atenção. Observou como Diogo se aproximava de Mariana, nunca forçando nada. Ele não falava demasiado alto nem demasiado baixo. Mantinha os seus movimentos previsíveis. Esperava quando Mariana precisava de mais tempo e não reagia com frustração quando ela não respondia imediatamente. Ele não a tratava como uma criança partida. Tratava-a como uma pessoa. Naquela noite, Sandra sentou-se ao seu computador e pesquisou artigos sobre métodos alternativos de interação sensorial. Leu sobre o ritmo visual, o movimento repetitivo e os estilos de comunicação não verbais. Não era apenas um palpite. Havia ciência por trás disso. À medida que lia mais, algo começou a mudar dentro dela. Ela viu que a forma de Diogo se conectar com Mariana não era magia ou sorte. Era algo real e não era novo. As pessoas usavam estas estratégias há anos. A diferença era que Diogo as tinha aprendido naturalmente, sem qualquer educação formal, e usava-as de uma forma que fazia sentido para Mariana. Lentamente, Sandra começou a respeitar o que antes duvidava. Curiosa, Sandra perguntou a Diogo um dia como é que ele sabia o que fazer com Mariana. Ele não deu uma resposta longa. Disse simplesmente: o meu irmão mais velho, Gonçalo, também é autista. Eu cresci a observá-lo. Aprendi por estar perto dele, aquele momento tornou tudo mais claro. Diogo não estava a seguir um livro ou a repetir conselhos. Estava a basear-se na experiência real. Ele tinha vivido com alguém como Mariana todos os dias da sua vida. Entendia os pequenos sinais que os outros não viam. A forma como uma pessoa tensionava os dedos, os pequenos sons que faziam quando ansiosos, o olhar nos seus olhos quando precisavam de espaço. Diogo disse que a sua família não tinha dinheiro para terapia cara. Por isso, aprenderam a conectar-se à sua maneira, observando, ouvindo e sendo pacientes. Isso atingiu Sandra com força. Ela tinha passado anos a procurar as melhores ferramentas, os mais recentes especialistas, os métodos mais avançados. Mas o que tinha funcionado melhor para Mariana não era nada disso. Era alguém que sabia como a ver, não por causa da formação, mas por causa da vida. António, ao ouvir tudo isto, sentiu algo mudar nele também. Durante a maior parte da vida de Mariana, ele tinha tentado consertar as coisas com recursos. Tinha contratado os melhores terapeutas, viajado para obter segundas opiniões e pago pelos melhores cuidados que conseguiu encontrar. Mas, durante todo esse tempo, nunca parou para aprender por si mesmo. Tinha sempre deixado as partes difíceis para outra pessoa. Ver Diogo, um miúdo sem dinheiro ou formação formal, conseguir entender Mariana de uma forma que ele não conseguia, fez António pensar no papel que ele tinha desempenhado ou não no desenvolvimento da sua filha. Em vez de se sentir defensivo, sentiu-se humilhado. Começou a fazer perguntas. Sentou-se mais perto durante as visitas. Perguntou a Diogo o que significavam certas reações. Tentou repetir os mesmos exercícios. No início, sentiu-se inseguro, com medo de estragar tudo. Mas, lentamente, começou a entender. Mariana começou a responder-lhe também. Não da mesma forma que fazia com Diogo, mas o suficiente para mostrar que o notava. Para António, isso foi um começo, um passo para ser mais do que apenas o homem que pagava as contas. As visitas continuaram e, semana após semana, Mariana progrediu. Ela não começou a falar em frases completas ou a abraçar pessoas, mas mostrou sinais de conexão. Repetia sílabas suaves como ma e lu. Lançava olhares breves quando lhe falavam. Até segurou num lápis de cera e fez pequenas marcas no papel quando Diogo desenhava ao seu lado. Para uma criança como Mariana, estes eram grandes passos. Sandra observou as mudanças e começou a ajudar em vez de criticar. Perguntou a Diogo o que funcionava e começou a participar em algumas das atividades. A tensão na sala diminuiu. O que começou como visitas forçadas e supervisionadas transformou-se em momentos partilhados e pacíficos. Diogo nunca mudou a sua atitude. Permaneceu calmo, focado, amável. Não estava a tentar provar nada. Estava apenas ali para Mariana. E por causa disso, uma ponte começou a formar-se, não apenas entre Mariana e o mundo à sua volta, mas também entre os adultos. Pela primeira vez, Sandra, António e Diogo estavam a trabalhar juntos por um objetivo. Já não estavam apenas a gerir Mariana. Estavam a aprender a vê-la, e ela estava finalmente a ser vista. Numa noite de tempestade, nuvens escuras encheram o céu e uma chuva forte caiu sobre a cidade.
O som do trovão ecoava à distância enquanto Sandra estava perto da janela com o telemóvel na mão. Ela tinha acabado de cancelar uma das visitas de Diogo. Disse a si mesma que era para o bem de Mariana, que o tempo estava muito mau e que não era o dia certo para visitas. No fundo, porém, parte dela ainda se agarrava ao desconforto sobre o quão próximo Diogo se tinha tornado da sua filha. Ela entrou na sala de estar e disse calmamente a Mariana, que estava sentada no chão com alguns brinquedos à sua frente: "O Diogo não vem hoje." Mariana não reagiu no início. Olhou para o chão em silêncio, mas passados alguns minutos, a sua respiração mudou. Começou a balançar-se ligeiramente para a frente e para trás. Depois, de repente, soltou um grito alto. Sandra congelou. Mariana caiu de lado, a gritar mais alto, a chorar incontrolavelmente e a bater no chão com as mãos. Foi uma crise total, alta, intensa e de partir o coração. António entrou a correr e percebeu imediatamente que algo estava muito errado. António tentou acalmar Mariana, mas nada resultou. Ajoelhou-se ao seu lado e repetiu suavemente o seu nome. Ela não respondeu. O seu rosto estava vermelho e as lágrimas escorriam-lhe pelas bochechas. Soltava sons altos e dolorosos que enchiam a sala. As suas mãos continuavam a mover-se, a puxar o cabelo, a arranhar os braços e a bater no tapete. António olhou para Sandra e perguntou: "O que aconteceu?" Sandra, visivelmente abalada, disse: "Eu disse-lhe que o Diogo não vinha." Era tudo o que António precisava de ouvir. Pegou no telemóvel e ligou imediatamente a Diogo. "Preciso que venhas, por favor", disse ele, com a voz urgente. Diogo não hesitou. Apesar do tempo, o pai disse que teriam de ir de UMM, um velho jipe português, pois o caminho estaria difícil. A tempestade lá fora já não importava. Quando chegaram, cerca de 25 minutos depois, a casa ainda estava cheia dos sons dos choros de Mariana. Rui ficou no carro enquanto Diogo correu para dentro. No momento em que ele entrou na sala, Mariana congelou. O seu corpo não se moveu, mas os seus olhos procuraram-no. Então, no meio dos seus soluços, ela abriu a boca. "Di", gritou ela, a sua voz trêmula e alta. Não era perfeitamente claro, mas inconfundível. Ela estava a tentar dizer Diogo. Todos na sala pararam. António ficou paralisado de choque. Sandra cobriu a boca com a mão. Mariana nunca tinha dito uma única palavra antes, nem mesmo algo pequeno como mamã ou não. Mas agora, no seu momento mais emotivo, ela tinha chamado por Diogo. Repetiu novamente, desta vez mais alto. "Di." Diogo aproximou-se lentamente dela, mantendo o corpo baixo e os movimentos calmos. Sentou-se no chão perto dela e tirou o mesmo ioiô vermelho do bolso. Não disse nada. Apenas começou a brincar com ele, criando o mesmo ritmo de que ela sempre gostava. Mariana sentou-se, ainda a chorar, mas o seu corpo relaxou um pouco. Inclinou-se na sua direção, estendendo a mão. A crise desapareceu lentamente. Os seus choros tornaram-se mais silenciosos e a sua respiração abrandou. Manteve os olhos nele o tempo todo. Em apenas alguns minutos, o caos na sala transformou-se em algo calmo e focado. Sandra, que estava perto da porta, saiu da sala em silêncio. Precisava de um momento para processar o que tinha acabado de acontecer. Ficou no corredor, a segurar-se na parede, a respirar lentamente. Uma lágrima escorreu-lhe pela bochecha. Já não o podia negar. Diogo não estava apenas a ajudar. Ele era essencial para o progresso de Mariana. Ele tinha alcançado de uma forma que mais ninguém conseguia. Nem os terapeutas caros, nem os professores treinados, nem mesmo os seus próprios pais. Mariana tinha dito a sua primeira palavra, e tinha sido o nome dele. António aproximou-se de Sandra em silêncio e colocou uma mão no seu ombro. Ela não se afastou. Olhou para ele e disse: "Eu estava errada." António acenou e respondeu: "Já não se trata de estar certo ou errado. Trata-se do que funciona para ela." A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar. Sandra já não lutava contra a presença de Diogo. Deixou de questionar cada visita. Não se queixou quando ele ficava mais tempo do que o planeado. Algo dentro dela tinha finalmente mudado. Ela aceitou que a sua filha precisava desta ligação. Diogo começou a visitar com mais frequência depois daquela noite. O seu horário foi organizado para dar consistência a Mariana. Alguns dias ele vinha depois da escola, outros dias aos fins de semana. O pessoal da casa ajustou-se sem questionar. Tinham testemunhado o impacto que ele tinha causado. Até a terapeuta oficial de Mariana começou a juntar-se às sessões, a tomar notas e a fazer perguntas. No início, ela estava cética,
insegura de como um rapaz de 12 anos lhe poderia estar a ensinar alguma coisa. Mas depois de observar a abordagem de Diogo, o tempo das suas ações, a forma como ele observava o rosto de Mariana, como se ajustava com base nas suas reações, ela começou a perceber que isto não era algo que ela tinha aprendido na escola. A forma de interagir de Diogo foi moldada por anos a viver com o seu irmão autista. Ele não precisava que lhe ensinassem a esperar, a manter a calma ou a entender o silêncio. Ele simplesmente fazia-o. A terapeuta incorporou algumas das suas técnicas nas suas próprias sessões e até viu melhorias na forma como Mariana lhe respondia. Lentamente, uma nova estrutura formou-se em torno do desenvolvimento de Mariana, uma baseada na empatia, na presença e na compreensão real, não apenas em métodos de livros ou salas de aula. Mesmo com o progresso claro, Sandra ainda tinha de lidar com o julgamento dos outros. As suas amigas da alta sociedade não entendiam o que se passava em sua casa. Algumas perguntavam por que aquele rapaz estava sempre por perto. Outras davam conselhos que ela já não pedia, sugerindo academias privadas ou especialistas do estrangeiro. Sandra não discutia com elas. Não explicava a história toda. Simplesmente deixou de se importar com a sua aprovação. Tinha passado anos a tentar corresponder às expectativas, o que vestir, onde ir, como ser mãe. Mas agora, nada disso importava. O que importava era que Mariana tinha dito a sua primeira palavra. O que importava era que Mariana estava a comer melhor, a responder mais e a começar a conectar-se com o mundo à sua volta. Pela primeira vez, Sandra sentia-se como uma mãe que estava realmente a ver a sua filha. E ela sabia que, sem Diogo, nada disto teria acontecido. As tempestades na sua mente tinham finalmente acalmado. Ela tinha deixado de lutar contra a mudança. O progresso da sua filha era prova suficiente. A partir daquela noite, não havia como voltar atrás. Diogo era agora parte das suas vidas, de verdade. Numa tarde, tudo parecia estranho na casa. Era o tipo de dia em que Mariana costumava esperar perto da janela ou sentar-se no seu lugar sossegado com os olhos na porta, sabendo que Diogo chegaria em breve. Mas desta vez, os minutos passaram, depois uma hora, e não havia sinal dele. Mariana começou a ficar inquieta. Andava de um lado para o outro, fazia sons curtos e ansiosos e recusava-se a sentar-se ou a concentrar-se em qualquer coisa. Sandra e António tentaram distraí-la, mas nada resultou. Não era costume Diogo faltar a uma visita sem avisar. António finalmente afastou-se e ligou ao pai de Diogo, Rui, na esperança de obter uma resposta. Quando Rui atendeu, a sua voz estava cansada e baixa. Explicou que Carla, a mãe de Diogo, tinha sofrido um AVC na noite anterior. Estava no hospital, inconsciente, mas estável. Diogo estava ao seu lado desde então. Naquele momento, tudo fez sentido. Diogo não os estava a evitar. Estava a lidar com algo doloroso. António agradeceu a Rui e desligou, percebendo que este rapaz, que tinha estado a ajudar a sua filha todas as semanas, agora precisava ele próprio de ajuda. No dia seguinte, Mariana tinha regredido. O progresso que ela vinha a fazer de forma tão constante nas últimas semanas tinha começado a desaparecer. Recusava-se a comer, não respondia a instruções simples e não dormia sem chorar durante horas. Sentava-se à janela em silêncio, mal piscando, à espera de alguém que não vinha. Tornou-se claro para António que o vínculo de Mariana com Diogo não era apenas especial. Era central para o seu progresso. Sem ele por perto, tudo se desmoronava rapidamente. António não podia ignorar isso. Sentia uma responsabilidade não só para com Mariana, mas também para com Diogo. Naquela tarde, conduziu até ao hospital onde a mãe de Diogo estava a ser tratada. Encontrou Diogo sentado na sala de espera, vestindo as mesmas roupas do dia anterior, a cabeça encostada na parede, com um ar completamente exausto. Ao lado dele estava o seu irmão autista, Gonçalo, sentado em silêncio, perdido no seu próprio mundo. António sentou-se ao lado deles e não disse nada no início. Passados alguns minutos, olhou para Diogo e perguntou simplesmente: "De que é que precisas?" Diogo abanou a cabeça. "Estamos bem", disse ele, mas a sua voz era fraca. "Sempre estamos." A sua voz era baixa, mas firme. António conseguia ver que ele estava a tentar manter-se forte, mas o stress era claramente demasiado para alguém da sua idade. Diogo estava agora a cuidar do seu irmão a tempo inteiro, a visitar a sua mãe diariamente e a tentar acompanhar a escola. Era mais do que qualquer rapaz de 12 anos devia suportar. António disse-lhe que queria ajudar. Comida, transporte, custos médicos, qualquer coisa. Diogo ficou em silêncio a pensar. Depois disse: "Não me quero aproveitar de si." António respondeu com firmeza: "Não te estás a aproveitar. Tens estado a ajudar a minha filha de uma forma que mais ninguém conseguiu."
Diogo não respondeu imediatamente, mas os seus olhos suavizaram-se. António inclinou-se e disse: Deixa-me fazer alguma coisa, por favor. Alguns dias depois, António fez os arranjos. Desocupou 2 quartos na sua própria casa, um para Diogo e outro para o seu irmão. Organizou pessoal de apoio para ajudar quando necessário e trouxe ele próprio todos os seus pertences. Foi feito em silêncio, sem anúncio, apenas ação. Sandra, quando soube do plano, hesitou. Não era contra ajudar, mas não tinha certeza sobre transformar a sua casa num espaço partilhado. Apresentou preocupações, privacidade, rotina e a estrutura de Mariana. António ouviu, mas lembrou-a do que já estava a acontecer. Mariana não comia. Não dormia. Tinha voltado ao silêncio completo. A mudança tinha sido rápida e clara. Então, quando Diogo visitou a casa brevemente para deixar alguns documentos, Mariana viu e correu para ele. Sem que lhe pedissem, ela abraçou-o. Não foi forçado ou constrangedor. Foi real. E depois ela olhou para ele e disse suavemente, mas de forma clara: amigo. Sandra ficou ali, atordoada. Mariana não tinha apenas falado. Tinha usado uma palavra com significado. Não era sobre cores ou brinquedos. Era sobre conexão. Aquela palavra foi suficiente para quebrar quaisquer dúvidas que Sandra ainda tivesse. Ela olhou para Diogo e disse: Vocês ficam. Os dois. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar dentro da casa. Já não se tratava apenas de ajudar Mariana. Agora, estavam a ajudar Diogo também. Diogo mudou-se naquela semana com o seu irmão e a casa adaptou-se rapidamente. O pessoal compreendeu e até Sandra começou a ajustar-se à nova dinâmica. António organizou o transporte para Diogo para que ele pudesse continuar a frequentar a escola de manhã. À tarde, Diogo chegava à casa, via como estava o seu irmão e depois passava tempo com Mariana. Mas as coisas estavam diferentes agora. Diogo não era visto como um terapeuta ou um ajudante. Não se esperava que ele liderasse sessões ou seguisse rotinas. Ele estava apenas presente. Passava tempo com Mariana como um amigo faria. Sentavam-se juntos no jardim, brincavam com blocos ou simplesmente viam vídeos lado a lado, e Mariana começou a florescer novamente. Começou a repetir mais sons. Começou a apontar para coisas e a fazer pequenas escolhas. Olhava para as pessoas com mais frequência. A conexão ainda estava lá, mais forte do que antes. Até a terapeuta notou a melhoria e continuou a observar Diogo de perto, por vezes tomando notas em silêncio à distância. Admitiu uma tarde: há algo na forma como ele a entende. Não está em nenhum manual. Havia momentos de constrangimento, claro, hábitos diferentes, rotinas diferentes, mas aprenderam a viver uns com os outros. Sandra ocasionalmente dava por si a ajudar com o irmão de Diogo, a guiá-lo por um corredor ou a ajudá-lo com um lanche. No início, parecia estranho, mas com o tempo tornou-se normal. António também começou a ver Diogo não apenas como o rapaz que ajudou Mariana, mas como alguém corajoso e cheio de uma força tranquila. A casa tornou-se um lugar de equilíbrio. 2 mundos diferentes tinham-se juntado, um de luxo e um de sobrevivência. E de alguma forma funcionavam. Não era perfeito, mas era honesto. As crianças estavam no centro de tudo. Mariana estava feliz. Diogo estava seguro. O seu irmão tinha estabilidade. E António e Sandra tinham aprendido algo que não esperavam. Que a ajuda funciona nos 2 sentidos. Às vezes, a pessoa que pensas que estás a ajudar acaba por te ensinar o que realmente importa. E às vezes, quando quem ajuda precisa de ajuda, a melhor coisa a fazer é abrir a porta e arranjar espaço. Com o tempo, algo inesperado começou a acontecer dentro da casa. Diogo e o seu irmão tornaram-se lentamente parte da família. Não através de qualquer conversa ou decisão formal, mas através da vida diária. A casa ajustou-se naturalmente. No início, Sandra ainda era um pouco distante, mantendo-se educada mas reservada, insegura de quão envolvida deveria estar. Mas isso mudou lentamente. Começou a ajudar Diogo com os seus trabalhos de casa à noite. Explicava-lhe conceitos, corrigia a gramática nas suas redações e até o ajudava a estudar para os testes. Surpreendeu ambos. Uma noite, depois de ele passar num teste de matemática com o qual tinha tido dificuldades, ela sorriu-lhe e disse: Muito bem. Foi pequeno, mas genuíno. Ela também começou a encorajá-lo a continuar na escola, a incentivá-lo a terminar o ensino secundário e a pensar no que queria fazer depois. Diogo ouviu. Respeitava-a mais do que esperava e apreciava como ela nunca lhe falava como uma criança. António, por sua vez, tinha começado a trabalhar noutra coisa.
Um fundo de apoio para crianças com autismo de famílias de baixos rendimentos. Inspirado pela história de Diogo, António passou semanas a planear o fundo. Contactou profissionais, advogados e organizadores comunitários. Queria criar algo a longo prazo, algo que ajudasse famílias como a de Diogo, aquelas que não tinham acesso a especialistas, terapia ou o tipo certo de apoio. Chamou-lhe o Projeto Mariana, e certificou-se de que o foco não era apenas no diagnóstico, mas também no desenvolvimento emocional, na educação e no envolvimento familiar. Diogo não soube como reagir quando ouviu falar sobre isso pela primeira vez. Apenas acenou e disse: "Isso é bom." Mas António conseguia ver o orgulho nos seus olhos. Dentro de casa, as coisas continuaram a evoluir. Os três adultos, António, Sandra e Diogo, aprenderam a trabalhar como uma equipa, cada um com o seu próprio papel. Construíram rotinas em torno de Mariana que eram consistentes mas flexíveis. As manhãs tinham estrutura, as tardes tinham atividades e as noites tinham espaço para descanso e silêncio. O irmão de Diogo também encontrou o seu ritmo. Não foi esquecido no processo. Tinha o seu próprio espaço, a sua própria rotina e era tratado com respeito e cuidado. A casa parecia diferente agora. Não era apenas um lugar para viver. Era um espaço seguro. A transformação de Mariana tornou-se mais visível a cada semana que passava. Ela não era a mesma rapariga que costumava sentar-se em silêncio durante horas, a evitar o contacto visual e a resistir a qualquer tipo de toque. Tinha começado a usar palavras, não frases completas, mas palavras com significado. Conseguia dizer coisas simples como água, brinquedo, sim e não. Batia na mão de uma pessoa quando queria atenção. Participava em jogos sensoriais com Diogo usando blocos coloridos, tecidos texturizados e pequenos objetos que faziam sons diferentes. Até começou a sorrir com mais frequência. Sorrisos pequenos, mas reais. António mantinha um diário em vídeo, registando o seu progresso com pequenos clipes e por vezes assistindo-os à noite, emocionado com o quão longe ela tinha chegado. Sandra também começou a documentar coisas, a anotar palavras que Mariana usava e novos comportamentos que notava. Os médicos visitaram a casa e ficaram chocados. Reviram os seus ficheiros e compararam o seu comportamento atual com o que tinham visto apenas alguns meses antes. A maioria deles não conseguia explicar o progresso, mas para as pessoas na casa, não era um mistério. A chave não tinha sido um método especial. Tinha sido a conexão. Estava claro agora que o que funcionava não era algo ensinado numa sala de aula. Não era um programa de terapia ou uma medicação. Era confiança, consistência e emoção. Diogo não entrou na vida de Mariana com gráficos ou horários. Ele veio com compreensão e paciência. António proporcionou estabilidade. Sandra ofereceu cuidado. Juntos, criaram um ambiente onde Mariana se sentia segura e aceite, não controlada ou testada. Ela respondeu a isso de formas que ninguém previu. A sua voz tornou-se mais forte. Começou a cantarolar com as canções. Dançava em pequenos movimentos ondulantes durante a hora da música. Até permitia o toque físico de pessoas em quem confiava, especialmente Diogo. Às vezes, sentava-se ao seu lado e encostava a cabeça no seu ombro sem que lhe pedissem. Estas eram coisas que antes pareciam impossíveis. Todos notaram, até o pessoal da casa. As pessoas andavam mais suavemente, falavam mais baixo e tratavam Mariana com o mesmo respeito que davam a qualquer adulto. A sua presença mudou toda a dinâmica da casa. E a verdade tornou-se inegável. Esta criança, antes considerada inalcançável, estava a construir pontes para todos à sua volta. Uma noite, durante um jantar de família tranquilo, algo inesquecível aconteceu. Estavam todos sentados à mesa, António, Sandra, Diogo, o irmão de Diogo e Mariana. O ambiente estava calmo. A comida era simples. Estavam a falar de coisas pequenas, da escola, das tarefas e de um momento engraçado que tinha acontecido mais cedo naquele dia. Mariana estava sentada em silêncio no início, a brincar com o garfo. Depois, sem aviso, levantou-se. Ninguém disse nada. Apenas a observaram. Ela caminhou lentamente à volta da mesa e tocou no braço de António. "Olá", disse ela. Os olhos dele arregalaram-se. Moveu-se para Diogo e fez o mesmo. "Olá", depois para o irmão de Diogo. "Olá". Depois para Sandra. "Olá". Todos ficaram atordoados, sem saber se deviam falar ou chorar. Depois Mariana virou-se para a última pessoa à mesa, a sua avó, Maria Mendes, que tinha vindo de visita naquele dia. Ela parou, estendeu a mão e disse claramente: "Avó". A palavra foi perfeita. Não arrastada, não sussurrada, apenas honesta direta. A sala inteira ficou em silêncio.
Depois vieram as lágrimas. Lágrimas de alegria, de choque, de amor. Ninguém conseguia acreditar no que tinham acabado de testemunhar. Aquele momento ficou na memória de todos como uma fotografia. Não porque fosse dramático, mas porque era real. Era um sinal de que o impossível podia tornar-se possível quando as pessoas paravam de tentar controlar e começavam a tentar entender. Mariana tinha feito algo que ninguém esperava, nem mesmo os seus médicos. Ela tinha mostrado consciência, conexão e até afeto, tudo através de um simples ato de caminhar à volta de uma mesa e usar a sua voz. Sandra limpou os olhos e pegou na mão de Mariana. António levantou-se e foi para a cozinha para respirar por um momento, a tentar manter a compostura. Diogo ficou sentado, paralisado, um pequeno sorriso a formar-se enquanto olhava para o seu prato. E Mariana apenas voltou para o seu lugar e continuou a comer como se nada tivesse acontecido. Era a sua maneira. Sem espetáculo, sem necessidade de atenção, apenas crescimento, silencioso e constante. A sala parecia mais quente do que antes. Aquele jantar não marcou apenas o progresso. Confirmou algo mais profundo. Mariana não estava apenas a melhorar. Estava a viver, a aprender e a escolher o seu caminho com as pessoas que nunca desistiram dela. Inspirados por tudo o que tinha acontecido nos últimos meses, as mudanças em Mariana, o vínculo que se tinha formado entre as famílias e a força que Diogo tinha demonstrado em cada desafio, António e Sandra sentaram-se uma noite para conversar seriamente. Pela primeira vez em anos, estavam na mesma página. Não discutiram. Não debateram. Apenas falaram honestamente. António disse no início: e se pudéssemos dar a Diogo mais do que apenas apoio temporário? E se lhe dessemos algo permanente? Um futuro. Sandra parou por um momento, depois acenou. Devemos-lhe mais do que agradecimentos. Foi aí que surgiu a ideia. A cotutela legal. Não significaria tirar Diogo da sua família ou controlar a sua vida. Significaria simplesmente dar-lhe proteção a longo prazo, acesso à educação, cuidados de saúde e oportunidades que ele poderia não ter de outra forma. Uma forma de dizer: tu pertences aqui. Era um grande passo, mas ambos sentiram que era o correto. Diogo já se tinha tornado parte do seu mundo. Agora era hora de tornar essa ligação oficial, por ele e por Mariana. Quando António falou com Rui, o pai de Diogo, a conversa foi emotiva. Encontraram-se no jardim enquanto as crianças estavam lá dentro. António explicou a sua ideia com calma e respeito, certificando-se de que Rui sabia que não se tratava de tirar nada. Só queremos oferecer a Diogo uma rede de segurança, disse António. Ele tem ajudado a nossa filha de maneiras que não podíamos imaginar, e queremos ajudá-lo agora, não por caridade, mas porque ele faz parte das nossas vidas. Rui olhou para baixo, claramente comovido. Já fizeram mais do que a maioria das pessoas faria, disse ele. Então António acrescentou algo importante. Não estamos a substituí-lo. Estamos a adicionar apoio. É só isso. Mais tarde, sentaram-se com Diogo e contaram-lhe juntos. Ele ouviu em silêncio, a mexer no ioiô na sua mão. Quando António terminou de explicar, Diogo perguntou: trataram-me como família, e agora querem tornar isso oficial? Sandra sorriu gentilmente. Sim. Tu salvaste a nossa filha, mais do que isso, ensinaste-a a viver. Diogo não falou por alguns segundos. Depois acenou, um pouco sobrecarregado, mas grato. Ok, disse ele. Vamos fazer isso. Envolveu papelada, reuniões e avaliações. Mas António tinha uma equipa jurídica pronta, e eles garantiram que tudo corresse o mais suavemente possível. Enquanto os adultos tratavam dos passos formais, Diogo continuou a viver a sua vida normal na casa, a ir à escola, a passar tempo com Mariana e a ajudar o seu irmão. António providenciou para que Diogo fosse matriculado num colégio privado em Lisboa de renome. Ele recebeu uma bolsa de estudos completa, financiada diretamente através de uma nova subvenção para a educação que António criou. O pessoal da escola acolheu Diogo e tornou a transição suave. Pela primeira vez, Diogo teve acesso a melhores recursos de aprendizagem, apoio de tutoria e programas extracurriculares. No início, foi avassalador, mas ele adaptou-se. Sandra ajudou com a organização e as competências de estudo. António aparecia nos eventos escolares sempre que possível, e Mariana. Ela continuou a crescer. A sua fala melhorava semanalmente. Formava frases simples como "quero brinquedo" ou "mais sumo". Começou a tolerar mudanças na rotina e até aceitava abraços da sua avó sem se afastar. A atmosfera na casa tornou-se mais leve, mais esperançosa. Todos sentiram isso. Meses passaram e Carla, a mãe de Diogo, finalmente voltou para casa, para o seu apartamento numa vila no Alentejo, depois de terminar a fisioterapia.
A sua força tinha voltado lentamente, mas ela estava a andar novamente e a gerir as tarefas diárias com ajuda. António certificou-se de que ela tinha acesso a cuidados médicos e a uma casa segura, e até providenciou apoio a tempo parcial no seu apartamento para que ela não ficasse sobrecarregada. Diogo visitava-a frequentemente e levava o seu irmão para a ver regularmente. Mas a sua base permanecia com António e Sandra, onde as rotinas eram estáveis e Mariana estava a prosperar. Até o irmão de Diogo parecia mais à vontade. Tinha um espaço sossegado para si e a casa entendia como dar-lhe espaço e conforto. Na escola, Diogo começou a fazer novos amigos. Juntou-se a um clube de ciências e até ganhou o segundo lugar numa pequena competição de projetos escolares. Os seus professores elogiavam o seu foco e as suas capacidades de liderança. Em casa, ele permanecia com os pés na terra. Nunca agiu de forma diferente nem se esqueceu de onde vinha. Mariana continuava a chamar-lhe amigo e por vezes até Di, a sua primeira palavra falada. Ele ainda carregava o mesmo ioiô, mesmo que António se tivesse oferecido para lhe comprar um novo. À medida que se espalhou a notícia sobre a configuração invulgar da família, as pessoas nos círculos sociais de António e Sandra começaram a falar. No início, houve sussurros e sobrancelhas levantadas. Algumas pessoas questionaram a decisão. Outras disseram que era estranho ou arriscado envolver um rapaz da classe trabalhadora tão de perto nas suas vidas pessoais. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Quando essas mesmas pessoas visitaram a casa e viram Mariana a sorrir, a falar e a brincar calmamente com Diogo por perto, as suas opiniões mudaram. No evento de caridade, um convidado até perguntou a António: é aquele o rapaz de quem ouvi falar? Aquele que ajudou a sua filha? António acenou com orgulho e respondeu: sim, é o Diogo. Ele não a ajudou apenas. Ele mudou tudo. Lentamente, o tom mudou. Diogo, antes o rapaz da camisa amarela suja que ninguém notava, era agora alguém que as pessoas admiravam. Não porque fosse famoso, rico ou poderoso, mas porque tinha feito algo real. Ele tinha se importado. A sua bondade tinha alcançado uma criança que mais ninguém conseguia alcançar. E isso significava algo. Mesmo num mundo que muitas vezes só via status e imagem. A família que antes parecia dividida por classe, papéis e expectativas tinha se tornado algo inteiramente novo. Mariana já não estava escondida no seu próprio mundo. Ela tinha uma voz agora, tanto literal como emocionalmente. António e Sandra, antes separados pela frustração e por prioridades diferentes, tinham aprendido a trabalhar juntos novamente, não como um casal, mas como pais. Diogo e o seu irmão tinham encontrado estabilidade e cuidado, coisas que lhes tinham faltado durante anos. E durante tudo isto, ninguém se esqueceu onde tudo começou, não com um plano ou um programa, mas com um rapaz que viu uma rapariga em apuros e decidiu agir. Essa decisão levou a tudo o resto. Um dia, durante um pequeno almoço tranquilo de fim de semana, Mariana olhou à volta da mesa e disse suavemente: família. Ninguém a corrigiu. Ninguém explicou nada. Apenas sorriram porque ela tinha razão. Não era o tipo de família que alguém esperava. Não era perfeita ou simples, mas era real. E para as pessoas àquela mesa, era exatamente o que precisavam. A proposta inesperada tinha-se transformado em algo duradouro e verdadeiramente significativo. Os anos passaram e muita coisa mudou. Mariana tinha agora 10 anos. Estava mais alta, mais confiante e mais consciente do mundo à sua volta. A menina que antes lutava para falar ou fazer contacto visual estava agora a ter conversas, a mostrar emoções e a participar na vida cotidiana. O seu progresso tinha sido constante e surpreendente. A sua equipa de especialistas tinha acompanhado de perto o seu desenvolvimento desde os primeiros anos, mas agora era a altura de uma reavaliação completa. A sua terapeuta atual agendou um conjunto completo de testes, cognitivos, de linguagem, sensoriais e de desenvolvimento emocional. Ao longo de várias sessões, Mariana completou tarefa após tarefa. Identificou formas, seguiu sequências, leu frases simples, respondeu a perguntas e reagiu a pistas verbais e visuais. Quando os resultados chegaram, a terapeuta sentou-se com António e Sandra e disse, com clara emoção na voz: ela cedeu todos os marcos de desenvolvimento para o seu diagnóstico. Ela está incrivelmente bem. António sentou-se em silêncio, a processar as palavras. Sandra limpou os olhos. Ambos sabiam que a jornada de Mariana tinha sido longa e difícil, mas agora não havia dúvida de que ela estava a prosperar. Nas semanas que se seguiram, a família decidiu celebrar o aniversário de Diogo com um jantar especial em casa. Não foi um grande evento, apenas amigos próximos e família, pessoas que tinham feito parte da sua história ao longo dos anos. A sala de jantar estava decorada com balões simples. Um bolo caseiro estava sobre a mesa, e o ar estava cheio de risos e conversas descontraídas. Diogo, agora mais velho e mais alto,
tinha se tornado um adolescente calmo e ponderado. Continuava próximo de Mariana, a ajudá-la quando necessário, mas também a dar-lhe espaço para ser independente. Ele também estava a ir bem na escola, e António tinha começado recentemente a ser seu mentor nos negócios. Durante o jantar, as pessoas partilharam histórias, fizeram piadas e passaram comida. Mariana sentou-se em silêncio durante a maior parte da noite, a ouvir, a sorrir e ocasionalmente a sussurrar para a pessoa ao seu lado. Ninguém esperava que ela dissesse algo em voz alta na frente de todos. Ela ainda preferia momentos mais pequenos. Mas quando os pratos foram retirados e o bolo foi trazido, algo inesperado aconteceu que ninguém esqueceria. Mariana levantou-se da sua cadeira. Não foi apressado ou constrangedor. Ela simplesmente levantou-se lentamente e caminhou à volta da mesa em direção a Diogo. A sala ficou em silêncio. As pessoas pararam, incertas do que estava a acontecer. António virou a cabeça e Sandra colocou gentilmente a mão no peito. Mariana parou ao lado de Diogo, que olhou para ela, confuso mas calmo. Ela estendeu a mão e pegou na dele, segurando-a com cuidado. Depois, com uma voz clara e firme, ela disse: "Obrigada por me veres." A sala caiu em completo silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Não foi apenas o que ela disse. Foi como ela o disse. As palavras de Mariana não foram ensaiadas ou repetidas de outra pessoa. Vieram do seu coração. Não foi um agradecimento geral ou um gesto educado. Foi específico. Foi profundo. Diogo piscou os olhos e olhou para ela, os seus olhos começando a encher-se de lágrimas. Por um segundo, ele não soube o que fazer. Depois levantou-se e abraçou-a gentilmente, sem dizer uma palavra. Mariana inclinou-se para ele e sorriu. O momento continha tudo o que todos eles tinham passado. António e Sandra sentaram-se juntos, as suas mãos a tocarem-se debaixo da mesa. Não precisaram de dizer nada um ao outro. O olhar que trocaram dizia tudo. Orgulho, gratidão e um sentimento partilhado de maravilha. Esta era a sua filha, antes perdida no silêncio, agora a expressar algo mais poderoso do que qualquer um poderia ter imaginado. António levantou-se, caminhou até Diogo e colocou uma mão no seu ombro. "Tu ensinaste-nos o que realmente importa", disse ele, a sua voz baixa mas firme. Sandra acenou em concordância. Pela sala, algumas pessoas limpavam os olhos. A atmosfera tinha mudado. O que começou como um simples jantar de aniversário tinha se tornado algo muito mais significativo. Mariana voltou para o seu lugar, calma e contente. Não precisava de dizer mais nada. As suas palavras tinham sido suficientes. Ela tinha dito exatamente o que precisava de ser dito, à sua maneira, no seu tempo, e todos ali sabiam que tinham acabado de testemunhar algo raro, um momento de verdade de uma criança que antes tinha sido inalcançável. Diogo sentou-se lentamente, ainda um pouco sobrecarregado. Olhou à volta da mesa e todos lhe sorriram, não por pena, mas por respeito. Ao longo dos anos, tinham vindo a conhecer quem ele realmente era. Ele não era apenas o rapaz que ajudou Mariana. Tinha-se tornado parte da sua família. Alguém que tinha mudado o curso das suas vidas sem sequer tentar. Tinham feito por estar presente, por ouvir, por entender o que mais ninguém conseguia ver. E agora, ao ouvir Mariana dizer aquelas palavras, ele finalmente compreendeu o quanto tudo aquilo tinha importado. Não se tratava de ser elogiado ou agradecido. Tratava-se de saber que Mariana se tinha sentido vista. Isso era tudo. Os adultos na sala conversaram em voz baixa por um tempo depois disso, mas ninguém realmente voltou à conversa normal. O momento tinha sido demasiado poderoso. Mariana tinha feito o que nenhum plano de terapia ou sistema educativo poderia ensinar. Tinha expressado um profundo reconhecimento e conexão. E todos, mesmo aqueles que tinham duvidado antes, agora entendiam exatamente o que isso significava. À medida que a noite chegava ao fim, as pessoas despediram-se lentamente e foram-se embora. A casa ficou em silêncio. Diogo ajudou a limpar a mesa enquanto António e Sandra conversavam suavemente na cozinha. Mariana sentou-se na sala de estar, a cantarolar para si mesma, a segurar o pequeno peluche que Diogo lhe tinha dado anos antes. O mundo lá fora tinha mudado. O tempo tinha passado e as rotinas tinham-se alterado. Mas dentro desta casa, algo tinha permanecido constante. Amor, paciência e a vontade de se verem verdadeiramente uns aos outros. Aquele jantar não foi apenas uma celebração de aniversário. Foi um reflexo de tudo o que todos eles tinham construído juntos. Mariana já não era um projeto ou um caso. Era uma pessoa compreendida, respeitada e amada. E tudo isso tinha começado com um momento, há muitos anos, quando um rapaz no estaleiro de construção notou algo que mais ninguém notou.
Agora, ao olharem para trás, era claro que esta família, esta vida, este crescimento, tudo veio daquela simples decisão de ver, de se importar, de estar presente. E por causa disso, tudo tinha mudado para sempre. Finalmente, chegamos ao fim desta história. Estou extremamente feliz por ter chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou e qual foi a melhor ou a pior parte. Não se esqueça de subscrever. Música.